Olá, começa agora mais um TCU em Ação. No programa desse mês, vamos mostrar ações do Tribunal de Contas da União que geraram economia aos cofres públicos e as auditorias que colaboraram para aperfeiçoar os serviços públicos. Acompanhe. Menos de 600 radares estão funcionando nas estradas federais. Pelo cronograma, deveriam ser mais de 2.000. Obras da usina de Angra 3 estão atrasadas em um ano. TCU fiscaliza sistemas integrados de gestão de 5 empresas estatais. E veja também, o tribunal encontrou falhas nas entregas de motolâncias adquiridas pelo Ministério da Saúde. A auditoria do Tribunal de Contas da União verificou que menos de 600 radares estão funcionando nas estradas federais. Pelo cronograma, em 2012, já deveria haver 2.000 pardais operando nas BRs, mas o ritmo de instalação é lento e o número de acidentes fatais continua crescendo. De 2007 a 2010, mais de 150 mil pessoas morreram em acidentes rodoviários no Brasil. Além disso, o número de óbitos cresce em nossas estradas. Foram 37 mil em 2009 e passaram de 40 mil em 2010, aumento de 8%. Enquanto isso, verifica-se movimento contrário em diversos outros países. Nos Estados Unidos, França e Argentina, por exemplo, o número de mortes diminui a cada ano. Imprudência e alta velocidade são fatores decisivos para essa situação alarmante. Na tentativa de combater as causas desses acidentes, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, elaborou cronograma para a instalação de radares eletrônicos nas rodovias federais. No entanto, a auditoria do TCU verificou várias falhas. Em 2012, já deveria haver mais de 2.000 radares instalados nas BRs, mas, na verdade, até julho deste ano, havia menos de 600 em operação. Houve algum atraso na condução dos procedimentos licitatórios e apenas no próximo já de 2010 é que eles iniciaram a instalação dos primeiros equipamentos. Mas mesmo desses equipamentos que foram contratados, o cronograma tem sido bastante dilatado, uma série de dificuldades foram encontradas na execução, e que envolve inclusive outros órgãos da administração federal, como disponibilidade do próprio Inmetro, que faz a medição, a aferição dos equipamentos de segurança. Em função disso, os atrasos são expressivos. Alguns contratos já estão relativamente próximos do seu encerramento e ainda não houve a instalação plena dos equipamentos. Sob a relatoria do ministro José Múcio Monteiro, o TCU encontrou outro problema. Em alguns casos, os radares estão no lugar, mas não funcionam. As notificações não estão sendo feitas, o que impossibilita a aplicação de multas. E isso acontece pela falta de acesso do DENIT ao Sistema de Registro Nacional de Infrações. Esses que foram instalados, até o momento, eles ainda não permitem a emissão de multa para os motoristas infratores. Isso retira em muito o caráter, a efetividade do programa. Embora deva ser registrado que a simples presença do equipamento já é um fator de inibição das transgressões às leis de trânsito. De acordo com o DENIT, o custo total dos acidentes supera os 26 bilhões de reais. Para tentar reduzir a quantidade de acidentes e o número de mortes, o DENIT estabeleceu com as empresas contratadas nova meta de colocar em operação 1.650 medidores de velocidade até o final deste ano. O tribunal também constatou possibilidade de melhorar a metodologia de controle, mas existem dificuldades de o DENIT implantar, uma vez que não há previsão nas leis brasileiras das novas tecnologias de fiscalização de velocidade. Ele está bastante premido pelas circunstâncias, pela legislação. Ele não pode ir além daquilo que permite a legislação. Esse controle de velocidade por trecho, por exemplo, é algo que já existe tecnologia para isso, mas a legislação brasileira não admite esse tipo de situação ainda. O Tribunal de Contas da União vem acompanhando passo a passo a implantação do Sistema de Convênios do Governo Federal, o SICONV. Os repasses destinados a estados, municípios e para entidades assistenciais são monitorados por esse sistema. O TCU verificou que o SICONV já funciona bem, mas há pontos que podem ser melhorados.
O sistema de convênios do governo federal, SICONV, foi criado em 2009. É uma ferramenta eletrônica que reúne e processa informações sobre as transferências de recursos do governo federal para órgãos públicos de todas as esferas e para entidades privadas sem fins lucrativos. O sistema SICONV, ele gerencia as transferências voluntárias. As transferências voluntárias da União, elas são um tipo especial de recursos do orçamento que são destinados aos programas de governo junto a estados e municípios. Então, através destes recursos, nós podemos gerenciar e viabilizar o atendimento ao cidadão na execução dos programas. Então, eu cito como exemplos o programa da Agricultura Familiar, que o Ministério do Desenvolvimento Social, junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, envia recursos, para subsidiar a compra de alimentos pelos municípios para alimentação escolar, por exemplo. Com o objetivo de analisar o sistema e de verificar a possibilidade de melhorias operacionais, o Tribunal de Contas da União, sob relatoria da ministra Ana Reis, realizou auditoria no SICONV, que é de responsabilidade do Ministério do Planejamento. O trabalho da Corte de Contas esmiuçou a documentação de engenharia de software, bem como a execução contratual do desenvolvimento do sistema. O TCU recomendou ao Ministério do Planejamento que elabore mapas de atividades e dos perfis de usuários conflitantes. Durante o planejamento do trabalho, nós realizamos várias entrevistas com gestores dos ministérios, E eles identificaram uma falha que o sistema ainda permite, que em relação ao registro das informações dos convênios. Você tem os documentos que foram inseridos pelos usuários, mas você não tem como identificar se aquele documento de alguma forma foi alterado e por quem foi alterado e nem a data. Então isso traz uma insegurança por parte do gestor. No que diz respeito à documentação, o tribunal recomendou ao Ministério do Planejamento que atualize a documentação de engenharia de software. Ela deverá conter o requisito de transferência de informações sobre movimentação bancária. Diz respeito à falta de integração do SICONV com outros sistemas do governo federal, da Receita Federal, do Ministério da Previdência, da Procuradoria da Fazenda, em relação à integração de certidões de débito com esses órgãos das entidades que são convenientes, porque já que é obrigatório que elas estejam em dia com essas obrigações para poder ser conveniada com o governo. E isso não existe, cada gestor tem que fazer manualmente essas pesquisas, o que dá muito trabalho e que poderia ser feito pelo sistema automaticamente. TCU recomendou que seja disponibilizado aos usuários do SICONV, a qualquer cidadão, o acesso ao histórico de trabalho dos convenientes, especialmente das entidades privadas sem fins lucrativos. O sistema SICONV, ele tem um conjunto de informações relacionadas aos convênios e os contratos de repasse, e essas informações elas podem ser consultadas por qualquer cidadão. Entretanto, o sistema ainda não está completo, alguns módulos ainda não estão em operação. Então nós identificamos que um conjunto de informações fundamentais para o controle social ainda não estão disponíveis ao usuário. Por exemplo, informações relacionadas aos pagamentos que são feitos pelos convenientes. O secretário de Logística e Tecnologia da Informação considera o sistema novo e acredita que as recomendações do TCU vieram para aperfeiçoar o SICONV. A auditoria, ela nos trouxe a oportunidade de buscar novos níveis de maturidade na governança sistêmica. E todas as recomendações foram acatadas. E algumas delas nós dependemos de alterações legais para serem implementadas e outras de desafios de desenvolvimento sistêmico. Veja a seguir. Obras da usina de Angra 3 estão atrasadas em mais de um ano. A gente volta já já. As obras da usina nuclear de Angra 3 estão atrasadas mais de 350 dias. Sob a coordenação do ministro José Jorge, a auditoria do Tribunal de Contas da União constatou que houve aumento dos custos indiretos e demora na aprovação de projetos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. O atraso já custou aos cofres públicos mais de 100 milhões de reais. A usina termonuclear de Angra 3 será capaz, a cada ano, de gerar mais de 10 milhões de megawatts
kWh, eletricidade suficiente para abastecer as cidades de Brasília e de Belo Horizonte durante um ano inteiro. A energia nuclear passará a gerar a metade da energia elétrica consumida no estado do Rio de Janeiro. As etapas de construção incluem as obras civis, a montagem eletromecânica, o comissionamento de equipamentos e sistemas, além dos testes operacionais. A previsão de entrega era para dezembro de 2015, mas a obra está atrasada quase um ano. O Tribunal de Contas da União fiscaliza a construção de Angra 3 desde 2009. Na auditoria deste ano, o TCU constatou que o cronograma não foi cumprido e que houve aumento dos custos indiretos. Esse atraso já custou aos cofres da União mais de 100 milhões de reais. No caso da mão de obra indireta, que são aqueles que supervisionam o trabalho da mão de obra, supervisionam, coordenam e dão apoio administrativo para o trabalho da mão de obra direta, eles são remunerados mensalmente. Então você tem um grupo de técnicos e de servidores que fazem parte dessa mão de obra indireta, e ela deveria ter sido reduzida na medida em que os serviços estavam com uma baixa execução, com uma execução aquém do previsto. Então aquela mão de obra indireta, ela tinha sido dimensionada para fazer margem a uma execução de serviços muito grande. Na medida em que ela reduziu, deveria ter havido uma redução proporcional dessa mão de obra indireta, e o que não se verificou no caso da obra de Angra 3. Outro problema encontrado pelo TCU foi o número insuficiente de técnicos na Comissão Nacional de Energia Nuclear. O andamento das obras de Angra 3 depende de mais de 30 solicitações de projetos que não foram aprovados pela CNEM. Então a CNEM atualmente ela não tem também quadro de servidores apto a aprovar o número de solicitações de aprovação de projeto previstos. Então, caso a CNEM não reestruture a sua área de análise de projeto, poderá haver novos atrasos. Em julho deste ano, a Eletronuclear enviou relatório aos órgãos competentes, informando o atraso nas obras e estabelecendo uma nova data de operação, 1º de julho de 2016, e explicou que isso aconteceu por causa dos recursos e impugnações de empresas participantes da licitação para a contratação dos serviços de montagem eletromecânica. O relatório mostrou ainda que a obra está com mais de 41% de execução, mas já deveria ter 60%. O Tribunal de Contas da União, sob a relatoria do ministro José Jorge, determinou que a Eletronuclear tome medidas para diminuir os custos indiretos. O TCU também determinou à Comissão Nacional de Energia Nuclear que busque admitir mais servidores para que possa realizar suas atribuições de modo adequado. O TCU determinou ao CNEM que ele provesse os seus quadros do número de servidores adequado para que fossem analisadas e aprovadas todas as solicitações dentro do prazo que não pudesse comprometer o andamento das obras de Angra 3. Para a Eletronuclear foi que ela adotasse medidas a fim de mitigar a incidência dos custos indiretos para que não houvesse mais esse descompasso entre a execução dos serviços e o pagamento dos custos indiretos, e evitar assim que o custo, que a obra venha a ter o seu custo aumentado, além dos 114 milhões que já foram identificados pelo TCU. O Tribunal de Contas da União fiscalizou os suportes aos sistemas integrados de gestão de 5 empresas estatais. O objetivo do TCU é encontrar oportunidades para aprimorar a utilização desses sistemas de gerenciamento e proporcionar ainda mais segurança a essas estatais. Muitas empresas estatais utilizam sistemas integrados de gestão. Pesquisas mostram que esses sistemas informatizados funcionam bem e suprem as necessidades gerenciais dessas empresas. A pesquisa que foi feita em 57 empresas, o TCU detectou que 82% ou já usam esse tipo de sistema integrado de gestão ou têm a intenção de usar. Então, é um ponto vulnerável, porque o funcionamento desses sistemas para a melhoria dos processos dentro de cada empresa atua diretamente
nas atividades que essas empresas realizam, na atividade fim dessas empresas. Então, o funcionamento perfeito, né, um funcionamento desses sistemas integrados de gestão vai impactar diretamente as atividades. O Tribunal de Contas da União realizou auditorias distintas em 5 estatais federais: Eletrobras, Eletronorte, BR Distribuidora, Correios e Casa da Moeda. O objetivo foi fazer uma radiografia de como essas estatais utilizam e como poderiam aprimorar o uso dos sistemas de gestão. Foram realizadas fiscalizações nessas entidades para colher dados e identificar possíveis falhas, além de abranger funcionalidades e processos de negócio empresariais. Os sistemas integrados de gestão garantem tratamento de segurança da informação, manutenção e evolução de sistemas. Nas estatais fiscalizadas, o TCU constatou problemas na gestão de riscos de tecnologia da informação e na avaliação custo-benefício do uso desses sistemas integrados de gestão. Pontos também importantes que foi detectado foi com relação aos contratos. Muitos desses sistemas decorrem de contratos terceirizados e não há um acompanhamento adequado da execução desses contratos. O TCU tem sempre recomendado que nesse tipo de trabalho o pagamento e a medição seja feita por resultado apresentado. E em todos os casos que foram pesquisados, o pagamento ainda é feito naquele sistema antigo, de homem-hora. Contrata as pessoas para desenvolver o sistema e paga por homem-hora, e não pelo resultado apresentado. E houve também falhas na segurança do sistema, tanto da segurança física quanto na segurança lógica. O problema lógico de senhas de acesso, evitar que haja alguém entre e indevidamente altere os dados ou haja perda de dados. As fiscalizações promovidas pelo TCU identificaram em todas as estatais auditadas falhas ou inexistência de políticas de segurança da informação e de controle de acesso. Além disso, em 4 das 5 empresas não há plano de continuidade de TI. O tribunal determinou ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento que exija das estatais a aprovação formal de normativos referentes às políticas de segurança da informação e de controle de acesso aos sistemas integrados. À medida que as recomendações e as determinações eram colocadas, eram apresentadas para o nosso Departamento de Tecnologia, imediatamente todas as ações necessárias eram adotadas no sentido de atender a demanda que estava sendo apresentada. Não há como se falar em melhoramento do sistema sem se garantir também o aprimoramento e desenvolvimento dos profissionais que atuam diretamente com ele. Tá? Nesse sentido, o nosso Departamento de Tecnologia da Informação, que detém os profissionais que trabalham dentro do sistema ERP, já promoveu a capacitação nas principais normativas e boas práticas relacionadas à tecnologia da informação. Como aspecto positivo observado pela auditoria do TCU está o funcionamento dos comitês de tecnologia da informação, além das auditorias internas para avaliação e controle das áreas de TI. Em nota, a assessoria de imprensa dos Correios informou que a empresa pública está utilizando as recomendações do TCU como oportunidades de melhoria. Os esforços foram iniciados e a expectativa é o cumprimento dentro dos prazos. Já a BR Distribuidora considera os processos de desenvolvimento de gestão de TI maduros, mas acredita que podem ser melhorados. No próximo bloco, o TCU encontra irregularidades no planejamento e no processo de aquisição e de distribuição de 400 motolâncias do SAMU. Não saia daí. O Ministério da Saúde adquiriu 400 motos para serem utilizadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. O objetivo é dar mais agilidade ao atendimento, mas o TCU encontrou falhas na aquisição, no planejamento e na distribuição das motolâncias. Na tentativa de prestar um atendimento mais rápido e eficiente, o Ministério da Saúde realizou a compra de 400 motocicletas para as coordenações locais de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU. Utilizando uma moto, o técnico em enfermagem consegue chegar antes da ambulância convencional ao local de atendimento.
A quantidade de carros nas ruas tem formado grandes congestionamentos nos horários de pico. E quanto mais rápido o atendimento, mais chances de sobrevivência. O Distrito Federal é referência nesse serviço. Na capital do país, estão em funcionamento 14 motocicletas espalhadas pela cidade. Os técnicos andam em dupla e com os equipamentos necessários para prestar os primeiros socorros. Eles andam em dupla, um componente anda com equipamento de atendimento clínico, especificamente um desfibrilador, que é um equipamento essencial de uma parada cardiorrespiratória, e o outro anda com os equipamentos básicos para atendimento a um caso de trauma, para começar a dar o primeiro atendimento enquanto se aguarda a chegada da ambulância para o tratamento definitivo, para o encaminhamento para o tratamento definitivo. Esses homens já salvaram muitas vidas e contam que a agilidade da moto ajuda bastante. Quanto antes a gente chega, mais importante para a vítima. Se eu consigo diminuir o tempo-resposta, o tempo de atendimento, eu consigo evitar lesões cerebrais em caso de uma parada cardíaca. No trauma, eu evito que pessoas que não tenham conhecimento movimente esse paciente, podem levar a um trauma consequente. Recentemente agora a gente fez um parto, né, em via pública, numa parada de ônibus. A gestante estava aguardando um ônibus para ir até o hospital. Não deu tempo, a criança não quis esperar e a gente teve que efetuar ajudar, né, o trabalho de parto ali em via pública, na parada de ônibus. A gente saiu de lá emocionado com a situação, né, por ter proporcionado à mãe uma segurança e para a criança também. Mas essa não é a realidade de outros locais. A auditoria do Tribunal de Contas da União, coordenada pelo ministro Walton Alencar Rodrigues, encontrou falhas no planejamento e no processo de aquisição e distribuição de 400 motolâncias adquiridas pelo Ministério da Saúde. Das 89 unidades do SAMU consultadas pelo TCU, 27 afirmaram que não foram consultadas sobre eventual interesse em receber as motos, enquanto 35 unidades do SAMU reportaram não ter condições adequadas para guardar as motolâncias. Além disso, quase metade delas não foi certificada com antecedência sobre o recebimento das motocicletas e, por isso, não tiveram tempo para se adequar. As unidades consultadas são responsáveis por 288 motos, das quais apenas 111 estão em funcionamento. A auditoria do Tribunal de Contas da União também verificou que não ocorreu a capacitação de servidores necessários para o uso das motolâncias. De acordo com o levantamento, devem ser 5 técnicos para cada moto, totalizando 2.000 profissionais. No entanto, apenas 276 foram qualificados. Para o relator do processo no TCU, ministro Walton Alencar Rodrigues, o caso constitui desperdício de recursos públicos, devido principalmente às fragilidades no planejamento. Por isso, o tribunal aplicou multa individual de R$ 5.000 aos gestores do programa e determinou ao Ministério da Saúde que envie plano de ação para aumentar a utilização efetiva das motolâncias. Os ministros do Tribunal de Contas da União encontraram falhas nas obras da Ferrovia Norte-Sul. Vários membros da Corte de Contas participaram do encontro de tecnologia da informação com o mercado privado e estiveram presentes na inauguração da nova sede do TCU, no Rio de Janeiro. Confira. Sob relatoria do ministro substituto Augusto Scherman, o Tribunal de Contas da União encontrou falhas nas obras da Ferrovia Norte-Sul, no trecho entre a cidade de Rio Verde, Goiás, e Estrela do Oeste, em São Paulo. Entre as irregularidades estão o pagamento indevido de despesas e o atraso no cronograma de execução. O TCU determinou à Valec que solucione os problemas encontrados. O TCU realizou o encontro com o mercado privado de TI, contratações públicas de TI. O objetivo foi apresentar os principais resultados da avaliação da governança de tecnologia da informação na administração pública federal. O presidente da Corte de Contas, ministro Benjamin Zimler, comentou aspectos da auditoria. Por sua vez, o ministro Raimundo Carreiro falou sobre casos de sucesso na área de TI. Já a importância do planejamento foi o tema do ministro substituto Augusto Scherman, e o encerramento do seminário de TI coube ao vice-presidente do TCU, ministro Augusto Nardes.
O presidente do TCU, o ministro Benjamin Zimler, inaugurou a nova sede do Tribunal de Contas da União no Rio de Janeiro. O objetivo é que o tribunal fique ainda mais próximo do cidadão. Participaram da cerimônia o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e a presidente da Petrobras, Graça Foster. Também compareceram pelo TCU os ministros Valmir Campelo e Haroldo Cedras, o ministro substituto Éder de Oliveira, os ministros eméritos Marcos Vilaça, Luiz Otávio Galotti e Luciano Brandão, e os membros do Ministério Público junto ao TCU, Paulo Bugarim, Cristina Machado, Marinos Marcico e Júlio Marcelo de Oliveira. Chapas de aço maciço chegam ao TCU. É a exposição Rigor e Transcendência do escultor Amílcar de Castro. As peças ficarão expostas na parte externa do Tribunal de Contas da União em Brasília. A ferrugem é uma característica fundamental das obras. Ela representa o encontro de dois tempos, o passado e o presente. A exposição vai até o dia 14 de dezembro, todos os dias, das 8 às 18 horas. A entrada é de graça. Sob relatoria do ministro Marcos Benquerer Costa, o TCU vai realizar, a partir de 2013, auditorias nas entidades integrantes do Sistema S, que engloba o SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEST, SENAT, SENAR, SESCOP e SEBRAE, na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e na Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimento, a Apex Brasil. O objetivo é obter dados sobre os demonstrativos contábeis e financeiros, despesas com publicidade, eventos, comunicação social e as folhas de pagamento dessas entidades. Você pode fazer sugestões de reportagens para o TCU em Ação. Basta enviar um e-mail para tv@tcu.gov.br. Não deixe de acompanhar também as fiscalizações do TCU pelas redes sociais, Facebook, Twitter e no canal do YouTube. O TCU em Ação fica por aqui. A gente volta a se encontrar no próximo programa. Até lá!